Abra sua Bíblia, por favor, comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 13. E esse é o último episódio da série Sermão do Monte. Tem um filho de Deus aqui. Quando a gente fala assim, é o último, está acabando, vai terminar, a gente fala, isso, porque aí o pregador fica mais feliz. Ele fala assim, não está sendo chato, né? Não está sendo ruim, vai fazer falta. Brincadeira, meus irmãos, isso é só para chamar a sua atenção para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite. Último episódio, última mensagem da série Sermão do Monte, onde Deus tem falado, ministrado profundamente aos nossos corações a respeito de como é viver no reino de Deus, como é a vida nessa esfera onde Jesus é rei, onde Jesus reina. O Sermão do Monte é um sermão sobre o reino de Deus, a vida, a ética, as escolhas, as decisões, os comportamentos, os pensamentos, as motivações, o coração, os relacionamentos, como nós estudamos hoje pela manhã, no reino de Deus, a partir da vida de Deus em nós. Como vive alguém que tem Jesus como rei no seu coração? E hoje, como o fechamento, o encerramento dessa série de mensagens, nós vamos ler os últimos versículos do Sermão do Monte, que vai do capítulo 13 versículo 13 até o versículo 29 de Mateus capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Senhor, essa é a tua palavra, e mais uma vez, neste dia, nós rogamos a ti,
por tua graça, misericórdia, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário. Que o Senhor venha nos ministrar no poder do teu Espírito Santo e nos transformar à imagem e semelhança de Jesus. Amém. Nosso tema final dessa série de mensagens é decisão e obediência. Decisão e obediência. Jesus está finalizando o Sermão do Monte, exigindo uma decisão radical, nos colocando diante de duas possibilidades. Ou nós vivemos o reino de Deus, no reino de Deus, ou nós temos Jesus como Rei e Senhor da nossa vida, ou nós vamos viver de acordo com a nossa própria vontade. Depois de ensinar, de explicar, de forma didática, tão clara, nos mostrar o que é e como se vive no reino de Deus, agora, Jesus espera de nós uma decisão, uma escolha. Muitos aqui devem ter assistido um filme que se tornou um ícone da cultura pop, especialmente nos anos 2000, chamado Matrix. Matrix. Um filme muito famoso, muito conhecido. E ali naquela história nós temos um protagonista chamado Neo. E ele descobre que não estava vivendo uma mentira óbvia, mas estava vivendo uma mentira confortável. Ele tinha descoberto que o mundo ao seu redor, que a realidade na qual ele estava inserido, era uma mentira que todo mundo aceitava, uma mentira que parecia real. E aí um personagem do filme chamado Morpheus, numa cena que ficou caracterizada nesse filme, ele oferece duas pílulas para o Neo. Ele estende as suas mãos e na sua mão tem duas pílulas, uma vermelha e uma azul. A pílula azul significava a volta do Neo para a vida normal, confortável, previsível, aquela mentira na qual todo mundo estava habituado. Mas a pílula vermelha, ela despertava o Neo para a realidade dura, exigente, mas verdadeira. Você tem uma escolha: continuar na mentira confortável ou passar a enxergar a verdade profundamente. O Morpheus diz: se você tomar a pílula azul, a história acaba. Mas se você tomar a pílula vermelha, eu te mostro até onde vai a toca do coelho. Uma referência à história de Alice no País das Maravilhas. Essa metáfora significa que se você escolher a verdade, não será algo superficial. Você vai entrar fundo e a sua visão da realidade nunca mais será a mesma. Em outras palavras, se você escolher esse caminho, você vai descobrir uma verdade profunda e isso vai mudar tudo. É sobre isso que se trata aquele filme. E o que isso tem a ver com aquilo que Jesus está dizendo para nós nesse texto? Quando Jesus chega ao final do Sermão do Monte, ele não oferece duas opiniões. Ele apresenta duas realidades. Duas realidades de vida. Um caminho largo, fácil, popular, confortável. E um caminho estreito, difícil, exigente, mas verdadeiro. Duas realidades. Você só pode ir para cá ou para lá. Você só pode entrar por uma porta onde o caminho é largo
ou por uma porta onde o caminho é estreito. O que Jesus está dizendo é: você pode continuar vivendo no fluxo da maioria, ou pode entrar pela porta estreita e encarar a realidade do reino de Deus. Só existe uma escolha, e você precisa decidir isso. Depois de ensinar sobre as bem-aventuranças, sobre justiça, oração, sobre a vida no reino, a pergunta implícita nas palavras de Jesus é: o que você vai fazer com tudo isso? Depois de estarmos estudando nessas últimas semanas a respeito do Sermão do Monte, de como é a vida no reino de Deus, a pergunta para mim e para você é: o que você vai fazer com tudo isso? O que você vai fazer com essa verdade? O que você vai fazer com esse ensino? O que você vai fazer com as orientações de Jesus? E ele coloca diante dos seus discípulos uma bifurcação, uma encruzilhada. Só existem duas direções nas quais você pode ir e você precisa escolher por onde você vai. Esse trecho é o clímax do Sermão do Monte. Jesus não está mais apenas ensinando, agora ele está exigindo uma resposta. Ele já ensinou, ele já explicou, ele já falou da forma mais clara possível, e agora ele espera e ele exige de nós uma resposta. A estrutura desse texto é marcada por 4 contrastes. Dos versículos 13 e 14, ele fala sobre 2 caminhos. Do versículo 15 ao 20, ele vai falar sobre 2 espécies, 2 tipos de árvores. Do 21 ao 23, ele vai falar sobre 2 tipos de discípulos. E do versículo 24 ao 27, ele vai falar sobre os 2 tipos de fundamento. Então Jesus está fazendo um contraste entre 2 realidades, usando metáforas diferentes: caminhos, árvores, discípulos e fundamentos. Mas para dizer a mesma coisa, todos apontam para a mesma realidade. Não basta apenas ouvir, é preciso decidir e viver. Não basta apenas ouvir. Deus não quer que você seja apenas um conhecedor da verdade. Deus não quer que você tenha apenas informações sobre a verdade. O que Jesus espera de mim e de você é que nós vivamos a verdade. Que essa seja a prática da nossa vida. Então, em primeiro lugar, 2 caminhos. A ilusão da maioria. Versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A ênfase de Jesus ao dizer que muitos seguem o caminho largo, ele está falando que esse é o caminho da maioria. É o caminho popular, é o caminho comum, é o normal, é a cultura. É o que todo mundo faz, é por onde todo mundo vai. E muitas vezes a nossa vida está formatada a essa ideia. É por ali que todo mundo vai. É dessa forma como todo mundo vive. É assim que todo mundo faz. Não, mas você não percebe que não... Não, mas todo mundo... Se todo mundo faz, não deve ser tão ruim assim. Se todo mundo vai por ali, não deve ser tão problemático assim. Mas o reino de Deus, meus irmãos, popularidade não valida a verdade. A maioria não é a voz de Deus. O reino de Deus é contracultural. Ele é subversivo. O reino de Deus vai contra a maré
do mundo, da realidade na qual nós estamos inseridos. Por isso Jesus, nessa analogia, diz, são muitos os que vão pelo caminho largo. Por quê? Porque ele é fácil, porque ele é normal, ele é comum, é o fluxo da realidade. Mas ele diz também que são poucos os que encontram o caminho estreito. Por quê? Porque o caminho de Jesus, o discipulado de Jesus é exigente. É difícil, meus irmãos, é difícil. Viver com Jesus é bom demais, mas é difícil. O C.S. Lewis diz, olha, se você quiser conhecer uma religião confortável, certamente essa religião não é o cristianismo. Ele não é confortável. Ele não é fácil. Ele é exigente. Por isso que o caminho é estreito, é apertado. Vai exigir de você muito mais do que apenas ir no fluxo da maioria. O problema do caminho largo não é que ele parece errado, é que ele parece normal, porque é por onde todo mundo vai. Inicialmente, o caminho largo não parece ser o caminho errado, mas é o caminho normal, é por onde todo mundo está seguindo. Ele é espaçoso, cabe tudo, é fácil, não exige transformação, é popular, todo mundo está indo por ele. Mas Jesus faz uma afirmação desconfortável. Ele diz, são muitos os que entram por ele. Por quê? Porque a maioria das pessoas não querem viver uma vida de esforço, de luta, que exige que você não se dobre aos valores desse mundo. A maioria pode estar sinceramente errado, no caminho errado. Já o caminho estreito, ele exige renúncia. Ele exige decisão, perseverança e principalmente ele exige que Cristo seja o centro da nossa vida. Que Cristo seja Senhor da nossa vida. Por isso ele diz, entrem pela porta estreita. Esse verbo no grego, entrem, ele está no imperativo. É uma ordem, é urgente, é uma decisão imediata. Entrem. Vocês não vão poder ficar olhando para o caminho, vocês não vão poder ficar à beira do caminho, vocês vão ter que entrar em algum dos caminhos. Então entrem pela porta estreita. Ou seja, obedeçam, decidam por viver uma vida no reino de Deus, uma vida de santidade, uma vida no discipulado de Jesus. Não basta apenas a intenção, é necessário escolher a direção na qual você vai seguir, é necessário escolher. O seu destino não é formado pelo que você deseja no seu coração, mas pelo caminho que você percorre todos os dias, as decisões que você toma, as escolhas que você faz. Nós não vivemos de intenções, de desejos. Eu quero mais de Deus. Eu quero conhecer mais o Senhor. Não, você precisa decidir e entrar por essa porta, onde você vive no reino de Deus, debaixo do reinado de Cristo Jesus. Intenção é diferente de direção. O que Jesus está exigindo de nós no final do Sermão do Monte é muito mais do que olhar para o que você deseja, e sim olhar para o caminho no qual você vai seguir. Que porta você vai entrar? A larga ou a estreita? Qual é o caminho que você vai seguir a partir do encontro com Jesus, da revelação do reino de Deus na sua vida? A vida no reino de Deus é uma escolha consciente e contracultural. Tenha certeza disso. No caminho de Jesus não está a maioria, tenha certeza disso. Tome muito cuidado com portas, com lugares, com ambientes onde tem muita gente.
Se tem muita gente, provavelmente esse não é o caminho de Jesus, porque o caminho de Jesus, ele é estreito, e o próprio Jesus diz, olha, são poucos que acertam, que entram por ele. Então, ao olhar para a vida, meu irmão, minha irmã, ao olhar para o mundo ao seu redor, para a cultura, avalie, pense, não vá pelo caminho por onde todo mundo está indo. Olhe para Jesus, olhe para a palavra de Deus e fale, ainda que todo mundo faça isso, eu sou um discípulo de Jesus, eu não vou fazer. Ainda que todo mundo queira isso, eu sou um discípulo de Jesus, eu não vou querer. Ainda que as pessoas digam, mas isso é normal, está tudo bem, vai dar tudo certo, eu sou um discípulo de Jesus, não é normal, não está tudo bem, não vai dar certo. Porque esse não é o caminho de Jesus para nós. A segunda lição que Jesus nos ensina nesse texto é a respeito dos dois frutos, a verdade que é revelada pelo tempo. Versículo 15, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Por quê? Porque não pode alguém colher uvas de um espinheiro, nem figos de ervas daninhas. Olha que interessante a metáfora de Jesus. Roupas de ovelhas, ou seja, eles não são ovelhas. Eles têm uma aparência inofensiva, religiosa, mas são lobos, e lobos devoradores, ou seja, a sua intenção é destrutiva, é devorar. Assim agem os falsos profetas. E qual que é o critério para discernir isso? A palavra-chave aqui nesse texto é fruto. Pelos frutos vocês irão conhecê-los. Pelos frutos. Ou seja, aquilo que a vida deles produz, aquilo que a vida deles mostra, não é o que eles falam, não é como eles se apresentam, não é a performance, não é a roupa, não é o conhecimento, são os frutos. A verdade espiritual não é medida por carisma, meus irmãos, não é medida por eloquência, por dons, não é medida por dons. A vida espiritual não é medida por dons. Ela é medida, ela é avaliada e validada pelos frutos. Pelos frutos vocês vão saber quem é falso e quem é verdadeiro. Quem é de verdade e quem é de mentira, pelo caráter, pela coerência, pelo resultado na vida. Jesus não manda analisar os discursos, tem muita gente por aí boa de discurso, boa de fala, de conhecimento, mas muito ruim de vida. Frutos podres ou uma vida infrutífera. E Jesus está dizendo, olha para os frutos, não se impressione com a aparência, não se impressione com a performance. Olha para a vida e procure os frutos, porque o discurso pode ser ensaiado, a aparência pode ser construída, os dons podem ser impressionantes, mas o fruto, meu irmão, não mente. O fruto não mente. Depois de muito tempo vivendo no ambiente religioso, a gente aprende que geralmente quem chega se autopromovendo, quem chega cantando de galo, quem chega contando muita vantagem, geralmente é fake news, é mentira, é falso. Não tem frutos, tem gogó, tem blá blá blá, tem performance. Já conheci muitas pessoas assim. Logo você descobre que não existe ali fruto nenhum, é apenas uma enganação. Eu já vi meu pai orar por gente que pregava o evangelho e essa pessoa ficar endemoniada. Eu já vi. Um irmão na igreja, que se dizia cristão, e meu pai foi orar por ele, ele ficou endemoniado. Eu acho que eu vou pedir para o meu pai orar para algumas pessoas. Vamos ver uma coisinha aqui.
fazer uma oração. Aquele irmão se dizia evangelista, mas ele era uma fraude. Ele era uma fraude. Eu conheci alguns pastores que eles parecem encantadores de serpentes. Lia a Bíblia em hebraico, toda uma pose, uma pompa, histórias mirabolantes, mas uma vida cheia de pecados, de frutos podres. O povo ficava encantado quando falava, ficava encantado, faltava babar. Meu Deus, que coisa maravilhosa! E uma vida cheia de pecados. Um rastro de destruição, muitas vezes, por onde passava. Por quê? Jesus está dizendo, você vai saber se é de verdade pelos frutos. E fruto, meu irmão, leva tempo. Fruto exige raízes profundas. Fruto não surge da noite para o dia. Fruto revela natureza, aquilo que vem de dentro. Uma árvore não precisa se esforçar para produzir fruto. Você não vai ver nenhuma árvore por aí gemendo, gritando, meu Deus, preciso dar fruto, fruto. Não. É natural, uma árvore saudável vai dar fruto no tempo certo. Isso leva tempo. Exige raízes profundas. Se a árvore é boa, o Senhor Jesus está dizendo, o fruto será bom. Fique tranquilo. Agora, se a árvore for ruim, esquece, o fruto será ruim. Simples assim. Não é o que você fala sobre Deus que define a sua espiritualidade. É o que a sua vida mostra sobre Deus que define quem você realmente é. Não é o que você fala sobre Deus. Não é o quanto você conhece de Deus. É o que você mostra na sua vida com frutos, que vai dizer, de fato, quem você é. Amém? É isso que Jesus está nos ensinando. Em terceiro lugar, ele fala sobre os dois tipos de discípulos. O perigo da fé superficial, versículo 21 a 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui, meus irmãos, o sermão fica ainda mais sério. Jesus descreve pessoas que falam corretamente, ministram poderosamente, vivem ativamente uma vida religiosa e mesmo assim ouvem de Jesus, eu não conheço vocês. Eu nunca os conheci. Isso é perturbador. Eu me lembro, todas as vezes que eu lia esse versículo, esse texto, ele me assustava, ele me assombrava, porque assim, eu tinha clara noção que Jesus não estava falando aqui de descrentes, Jesus não está falando de ateus, de descrentes, de ímpios, ele está falando de crente, de gente da igreja, pessoas que falam em nome de Jesus, pessoas que servem a Jesus, que têm ministério, que têm dons, que realizam coisas extraordinárias. O texto diz, eles tinham linguagem espiritual, eles tinham experiências espirituais e até resultados espirituais extraordinários. Gente que expulsou demônio, que curou enfermos. Mas Jesus diz que ele não os conhece, porque eles nunca se submeteram ao senhorio de Cristo. Eles falavam em nome de Jesus, mas eles não eram de Jesus. Eles usavam o nome de Deus, mas nunca permitiu que Deus transformasse
os seus corações. Deus era para eles apenas um meio de ludibriar as pessoas, de enganar as pessoas. Qual que é o problema aqui? Eles usavam o nome de Jesus, mas nunca se submeteram à vontade de Jesus. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa: o serviço em nome de Deus nunca vai substituir a intimidade com Deus. Nunca. O serviço em nome de Deus nunca vai substituir o relacionamento como discípulo de Jesus. Andar com Jesus. Conhecer e se deixar ser conhecido por Jesus. A submissão total ao senhorio de Cristo. Jesus está marcando uma linha divisória entre os usurpadores da fé e os seus discípulos. Saiba de uma coisa: Deus não quer a sua mão de obra apenas. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua vida. Deus não quer ser útil para você. O que Deus quer é ser rei da sua vida e do seu coração. Consegue entender isso? Deus não precisa de mão de obra, meus irmãos. Deus é autossuficiente. Deus é poderoso. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele não precisa de nada. Por sua graça e misericórdia, Ele escolhe. Ele decide nos dar o privilégio de participar daquilo que Ele está fazendo. Mas Ele não precisa da sua mão de obra. Ele quer o seu coração. Ele não quer ser apenas utilidade para você. Ele quer ser rei da sua vida e do seu coração. Esse é o discipulado de Jesus. É isso que Jesus está colocando diante de nós no final do Sermão do Monte. Por último, ele vai falar de dois fundamentos: a diferença entre ouvir e viver, a diferença entre conhecer e obedecer. Versículo 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Agora Jesus leva tudo para o nível mais prático possível. Meus irmãos, isso aqui não carece nem de uma interpretação profunda. Jesus é absolutamente claro e prático, e por isso ele usa metáforas, analogias que a gente consegue entender. Ele fala de dois homens que construíram as suas casas. Eles ouviram a mesma mensagem. Eles construíram casas parecidas, com a mesma ideia, o mesmo tipo de projeto, e eles enfrentaram as mesmas adversidades. Veio a chuva, veio o vento, a inundação, a tempestade, ou seja, viveram a mesma coisa. Tiveram os mesmos problemas, os mesmos enfrentamentos, mas uma só casa permaneceu em pé. Por quê? Por causa do seu fundamento. Por causa do lugar onde aquela casa foi construída. E você sabe, quem entende minimamente de construção, que a parte mais importante de uma construção é a sua fundação. Que é essa parte invisível, chata, parece que não está saindo nada. E muitas vezes, dependendo da construção, até muito custosa. Mas por quê? Porque é aquilo ali que vai manter aquela construção em pé. Você pode construir algo belíssimo, maravilhoso, extraordinário, ultramoderno. Se a fundação for ruim, a chance da construção não permanecer de pé é muito grande. Os engenheiros sabem disso, quanto a fundação é importante. Um construiu a sua casa sobre a rocha. Isso significa obediência. Ele ouviu as palavras de Jesus, as instruções de Jesus, as orientações de Jesus, e ele falou: é isso que eu vou fazer.
A vida cristã deveria ser tão lógica quanto isso, tão simples quanto isso. Jesus disse assim, é assim que eu vou fazer. Eu não sei por que a gente é tão cabeçudo, né? Aliás, eu sei, é por causa do pecado que nos habita, dessa natureza incongruente dentro de nós, que faz com que a gente ouça as palavras de Jesus, as orientações de Jesus, as informações preciosas de Jesus sobre a vida e ainda assim diga, mas não é isso que eu vou fazer. Eu acho que posso fazer melhor. Eu acho que posso fazer diferente. Jesus é até um cara bacana, inteligente. Poxa, que palavras bonitas de Jesus, mas eu vou por aqui. Quero viver a vida do meu jeito. Meus irmãos, quando Jesus nos instrui na sua palavra, a revelação de Jesus a nós na sua palavra, não é um modo de nos punir, de nos castigar e falar assim, eu quero fazer vocês sofrerem. Eu quero tornar a vida de vocês o mais difícil possível. Eu quero amarrar vocês a um tipo de vida onde vocês sejam infelizes. Meus irmãos, isso é o diabo. O diabo é assim. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, acabar com tudo. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E a tenham plenamente, e a tenham de forma transbordante. Eu vim para isso. Eu não estou contra vocês, eu não quero a infelicidade de vocês, eu não quero ver vocês reprimidos, presos, não, eu quero que vocês sejam felizes, e aí Ele nos dá as informações para isso. E aí Ele nos dá a sua palavra que nos ensina a como viver dessa forma. Isso é bondade, isso é graça, isso é amor, isso é misericórdia. Isso são informações preciosas. A gente que não sabe nada da vida, eu disse aqui de manhã para quem estava aqui, ouviu, né? Você não sabe nada, você não sabe nada, você não sabe nada. E você é mau. E Deus, sabendo disso, que a gente não sabe nada e que a gente é mau, Ele disse, não, eu vou dizer para você, eu vou dar as informações, eu vou dar um mapa da mina, eu vou dar os códigos, os segredos, e seja lá o que for, como você queira chamar isso, eu vou dar as informações que você precisa para viver uma vida plena. Está aqui. Mas a gente olha para isso e fala assim, tá bom, Jesus, muito obrigado. Eu tenho boas ideias para a minha vida. Eu tenho bons projetos para a minha vida. E aí você vai lá e constrói a sua casa na areia. Na areia. E num primeiro momento, isso parece uma decisão inteligente. Você vai construir mais rápido, mais barato, e vai achar que fez um grande negócio. Construindo a sua casa sobre areia. Você economizou tempo, dinheiro, ainda fez a coisa do jeito que você queria. E você olha, está de pé, olha que legal, olha que coisa bonita. Está aqui, está funcionando. Mas o texto diz que as tempestades vêm, que as adversidades chegam, que os ventos fortes sopram contra aquela casa. Você já ouviu, desde criança, a história dos 3 porquinhos, né? É isso aí. Um dia, o lobo mau vem, e aquela casa precária, construída sob as suas próprias ideias, vem ao chão. A diferença não estava na tempestade, na chuva, no vento. A tempestade, a chuva e o vento foram os mesmos para as duas construções, para as duas casas. Mas a diferença está no fundamento em que a casa havia sido construída. Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus afirma isso. Aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática é como um homem
que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre um alicerce, um fundamento seguro. E por isso ela permanece de pé. Uma vida construída sem obediência pode parecer estável até o dia em que a casa cai. É impressionante como algumas pessoas sabem que estão construindo as suas vidas sobre areia, em bases que não são seguras, mas elas acham que vai ficar tudo bem, até o dia que a casa cai. E aí quando a casa cai, meu irmão, ela cai de verdade. E ela arrasa com tudo, ela destrói pessoas, ela destrói a sua vida, a sua história. E Jesus está dizendo: eu não quero que aconteça isso com você. Eu não quero que vocês vivam dessa forma. Como que Jesus conclui? Como que o Sermão do Monte termina? A autoridade de Jesus exige de nós uma resposta. O texto diz que as multidões ficaram admiradas. Olha como ele é um grande mestre, olha como ele ensina como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Mas a admiração nunca foi o objetivo de Jesus. Jesus não ensina para que você o admire. Ele não é um ser carente, que carece de admiração, de aprovação, de aplauso. Ele não quer aplauso no final do seu sermão, ele quer uma decisão, uma escolha. Ele não quer ouvintes impressionados, ele quer discípulos transformados. Amém? É isso que Jesus está nos dizendo e nos ensinando com o Sermão do Monte, com tudo isso que você ouviu nessas semanas, meus irmãos. Ele não quer ouvintes impressionados, ele quer discípulos transformados, vivendo o reino de Deus. Essa não é uma decisão sobre ir para o céu ou para o inferno. Essa não é uma decisão sobre passar a frequentar uma igreja ou não. Essa não é uma decisão sobre religião. Essa é uma decisão sobre qual tipo de vida você vai viver aqui e agora. Qual tipo de vida você vai viver a partir das informações preciosas de Jesus? Sobre qual fundamento você vai construir a sua vida? Porque Jesus não quer ouvintes impressionados, Jesus quer discípulos transformados, para o louvor da sua glória, como expressão visível do seu reino. A bifurcação está diante de nós, e ela é entre a vida no reino de Deus ou a vida centrada em si mesmo, em você mesmo. A bifurcação é entre uma vida onde Jesus é rei ou uma vida onde você é rei de si mesmo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não vou convidá-lo a vir aqui à frente e tomar uma decisão. Você já tomou muitas decisões na sua vida e certamente você já tenha recebido a Cristo como Salvador da sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus não quer ser apenas o seu Salvador. Jesus não quer apenas te levar para o céu depois que você morrer. Jesus quer ser Senhor da sua vida aqui e agora, hoje. Jesus está à procura de filhos e filhas, discípulos, que vivem debaixo do seu senhorio. Gente que vive a partir da realidade onde Jesus é rei. Avalie seu coração nessa noite. Avalie a sua vida. Pense em como você tem vivido os seus dias, feito as suas escolhas, as decisões que você tem tomado.
onde você está construindo a sua vida, sob quais informações você está construindo a sua vida. Não construa a sua vida em cima de coisas inseguras, incertas. Não construa, porque é certo que a tempestade virá. Isso não é uma palavra de condenação, isso não é uma profecia contra a sua vida, não, essa é a vida, essa é a realidade que nos cerca. Essa é a realidade que nos cerca. A tempestade virá, a enchente virá, os ventos fortes, e a nossa casa, a nossa construção só permanecerá de pé se ela estiver fundamentada em Cristo Jesus. Esse é um chamado radical. Jesus exige de nós uma decisão, duas realidades, dois caminhos, dois tipos de frutos, dois tipos de discípulos, dois fundamentos. Você só pode estar em um lugar. E hoje o Senhor Jesus nos chama, nos convoca a tomar uma decisão. Somos cidadãos do reino de Deus ou somos cidadãos do nosso próprio reino? Vivemos uma vida onde Jesus é rei ou vivemos uma vida onde nós somos rei? Senhor Jesus, nós queremos pedir que o Teu Espírito transforme o nosso coração, mude a nossa mente, nos corrija, nos repreenda, nos traga de volta, nos desperte pelo Teu Espírito, porque nós não conseguimos fazer isso com as nossas próprias forças, com o nosso próprio entendimento. Precisamos de Jesus para nos conduzir ao caminho estreito, ao caminho impopular, difícil, exigente, mas esse caminho vai nos levar à vida plena. Esse caminho vai nos levar ao reino de Deus, essa realidade onde o Senhor Jesus está restaurando e fazendo novas todas as coisas, Senhor. Hoje, aqui agora, o Senhor nos chama a andar contigo, a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra, a não apenas sermos admiradores e nos impressionarmos com o seu ensino, mas sermos obedientes ao seu ensino. Discípulos de Jesus, que adoram a Cristo Jesus como Rei, que tem Jesus como Senhor das suas vidas. Faz isso em nós, ó Pai. Faz isso na vida da tua igreja, em nome de Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Fique de pé no seu lugar.